Bom dia. Vamos então dar início à próxima sessão. Para mim é um prazer estar aqui a co-moderar esta sessão em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, uma sessão em que falamos de denervação renal e cumprimento aqui o Dr. Fernando Gonçalves, o Dr. Manuel Almeida e também os palestrantes. Dr. Fernando Gonçalves. Olá, muito bom dia. Ouve-se? Sim. Bom dia, Fernando Gonçalves, sou internista. Tenho que começar por agradecer o convite. Acho que esta nossa participação em conjunto, certamente que é o início e vai dar, tem futuro, e queria agradecer em nome da Sociedade Portuguesa de Hipertensão a nossa presença aqui hoje. Portanto, muito obrigado por terem convidado. E começo com as hostilidades. Então, em primeiro lugar, vamos ouvir a doutora Vitória Cunha. A doutora Vitória Cunha é uma internista do Hospital Garcia Dorta. Apesar de ser uma jovem, tem já um longo trabalho na área de hipertensão arterial. Neste momento pertence também aos corpos sociais, é tesoureira da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e certamente nos vai dar aqui um tópico excelente, nomeadamente a questão como está agora o cuidado da hipertensão arterial neste ano, em 2023. Muito obrigado, Vitória. Obrigada, bom dia a todos. Mais uma vez, em meu nome e em nome da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, obrigada pelo convite e é um prazer realmente poder estar aqui presente e fazer parte desta união entre o hemodinamista e o clínico. No fundo faz todo o sentido, se é que pretendemos de facto avançar com projetos como este. E falo-vos então aqui um bocadinho da abordagem da hipertensão nos dias de hoje. Realmente, porque é que nós continuamos ou devemos continuar a discutir este tópico? Há aqui uma lógica muito óbvia, digamos assim. As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em todo o mundo. A hipertensão é o principal fator de risco para estas, portanto nós percebemos que a hipertensão mata e nós temos que a saber abordar o mais adequadamente possível para conseguirmos prevenir tudo isto. Este trabalho interessante, este Global Burden of Disease Study, que foi publicado em 2020, é uma análise sistemática muito interessante, muito bem feita, que foi estudar 87 fatores de risco comportamentais, ambientais, ocupacionais e metabólicos e concluiu que a hipertensão só por si era o fator de risco mais importante para a morte precoce em todo o mundo. E estamos a falar de mais de 10 milhões de mortes evitáveis por ano e muitos dias de vidas perdidas em modo DALIs. Isto quer para a análise feita nesse trabalho, quer para as mulheres, como podem ver ali a curva relacionada com o peso da hipertensão é francamente superior a todos os outros. Para os homens só foi ultrapassada pelo consumo de tabaco, mas ainda assim estamos a falar de uma barra e com uma percentagem muito significativa. Também esta análise da Lancet que nos mostrou a prevalência e o progresso no tratamento e no controle da hipertensão ao longo dos 30 anos, numa grande análise populacional, mostrou que há uma prevalência, tem continuado a haver uma prevalência muito crescente de hipertensão em todo o mundo, não só pelo aumento da densidade populacional, mas também pelo envelhecimento a que nós temos assistido gradualmente, pelos cuidados médicos e as oportunidades que temos tido em termos científicos. O que é assustador nessa mesma análise é que continuamos aqui a ver uma barra gigantesca vermelha e crescente que corresponde aos indivíduos ainda não diagnosticados. Cerca de 50% dos indivíduos não têm sequer o diagnóstico apurado de hipertensão. Continua a haver ainda uma percentagem significativa dos doentes que são diagnosticados, mas não tratados. Os tratados, mas não controlados, a boa notícia é estarem a crescer, mas ainda mesmo assim serem uma faixa muito pequena, e o mesmo para os indivíduos tratados e controlados. A tendência é que continua a crescer, mas para isso temos de trabalhar e trabalhar melhor do que o que estamos a fazer, claramente. Também os dados da OMS em 2021 para as causas de morte em Portugal, continuamos a ver que as doenças cardiovasculares, sem dúvida, têm uma predominância ainda bastante significativa e se formos analisar mais detalhadamente, conseguimos ver que ali o top 3 ainda é dominado pelas doenças cerebrovasculares, pela doença cardíaca isquémica e, curiosamente, já temos aqui um aumento importante das demências de Alzheimer e outras, também elas atribuíveis ao faro da hipertensão. Também detalhando um bocadinho mais estes dados da OMS de 2021, como eu referi, os dados reportados a 2019, temos ali uma prevalência estimada de mais de 30% de hipertensos em Portugal e a taxa de controle também apurada por estes dados também está muito abaixo do que era de esperar.
Por um lado, até vemos alguma descida nesta prevalência dos doentes não tratados, o que acaba por ser algo animador, mas continuamos a ver percentagens muito elevadas, nomeadamente do consumo de tabaco, da obesidade, do excesso de álcool e do sedentarismo. Portanto, tudo fatores de riscos associados à hipertensão e a este peso que, no fundo, nos traz. Esta publicação de setembro da OMS, neste Global Report on Hypertension, e a que eles chamaram The Race Against a Silent Killer, é muito interessante porque volta a pegar no básico, que é, há um controle insuficiente da hipertensão, as complicações são óbvias e inevitáveis se este não controle continuar, e isto leva-nos a mais admissões hospitalares, mais custos financeiros para os sistemas de saúde e para as economias nacionais, para uma incapacidade para o trabalho, para uma baixa dos ordenados e para uma necessidade de um suporte social que nós temos visto cada vez mais nos é falível. E, portanto, eles acabam por referir aqui que, sem dúvida, que fortalecer este controle da hipertensão deve fazer parte dos programas nacionais para conseguirmos uma cobertura mais equitativa, mais equilibrada e com mais sucesso dos sistemas de saúde nacionais. E, portanto, que com isto conseguia-se prevenir, estamos a falar de milhões de mortes anualmente e de eventos com uma mortalidade e uma morbilidade muito importantes. Neste sentido, também a Sociedade Portuguesa de Hipertensão tem trabalhado muito com base naquilo que falei há pouco, é uma das nossas missões e que este ano até implementámos exatamente esta missão 7026, com o objetivo de controlar 70% dos hipertensos até 2026. A ideia é continuarmos a promover esta literacia em saúde, o reconhecimento da doença, quer para os profissionais de saúde, através de umas sessões práticas, de aumentar a formação e de tentar disseminar, quer pelas redes sociais, quer em webinars, quer em formações presenciais nos centros de saúde e noutras instituições, mesmo também para os doentes, com alguns rastreios e sessões também de ensino. A motivação também vem aqui por esta missão estar associada a um prémio. Temos neste momento abertas as candidaturas para grupos de profissionais de saúde que pretendam desenvolver projetos na área da adesão terapêutica e podem submeter a candidatura também no site da missão 7026 e o objetivo final é aumentar a adesão terapêutica. E vou-vos falar disto também mais adiante. Portanto, olhando para tudo isto, porque é que a hipertensão continua a ser um peso tão grande quando nós supostamente temos todas as ferramentas que necessitamos para a controlar? E se nós formos pensar bem, temos um conhecimento da doença que está em todos os livros de fisiopatologia, todos nós aprendemos na Faculdade de Medicina. O diagnóstico é simples e barato, ao contrário de tantas outras patologias que nós tentamos abordar nas consultas e no internamento, e já temos tratamento e opções terapêuticas bastante simples, de baixo custo, e que nós sabemos que são eficazes. O que é que ainda temos? Temos uma literacia em saúde muito baixa, temos uma baixa adesão à terapêutica por parte dos nossos doentes e continuamos a ter, sem dúvida, uma inércia médica que nos é difícil admitir, mas temos. E o que é que aqui pretendo mostrar? É que eu acho que o trabalho deve ser muito da nossa parte, temos que ensinar e melhorar as nossas técnicas de comunicação para poder promover uma melhor literacia aos doentes, temos que os saber influenciar de uma forma positiva, com o tal empoderamento e dando dicas práticas para que consigam cumprir a terapêutica e temos que ser mais proativos, usar a evidência e medicar de uma forma também mais eficaz. Então, relativamente à abordagem da hipertensão nos dias de hoje, eu diria que este é o caminho que nós precisamos de percorrer, sem dúvida ter um diagnóstico correto e depois disto, caso seja o caso, então implicar ou implementar medidas terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas, fazer um follow-up adequado a cada doente e com isto atingiremos o controle numa grande maioria dos nossos doentes. E, portanto, começando pelo diagnóstico, a verdade é que para diagnosticar temos que ter uma técnica correta e o que se vê com frequência é que o próprio ato da medição da pressão arterial é descurado na maioria das consultas, e das consultas, quando digo consultas, é desde as consultas de medicina interna, se calhar as de cardiologia, as de medicina geral e familiar e todos os outros colegas que abordam o doente de risco no seu todo e todos estes pequenos pormenores fazem a diferença, porque se o doente não tem as costas encostadas, se o doente não tem o braço apoiado e desnudo no local onde colocamos a manga de pressão arterial, se as pernas, em vez de estarem assentes no chão, estiverem cruzadas, se o doente estiver a falar, se tiver fumado ou ingerido a cafeína na meia hora antes, se houver frio, se tiver a bexiga cheia,
Todas estas coisas influenciam e influenciam, se calhar se as juntarmos, e há trabalhos realizados nesta área, se juntarmos todos isto conseguimos ter ali uma diferença de 10 ou 15 milímetros de mercúrio que vão influenciar a nossa decisão terapêutica, de escalada, de retirada. E, portanto, perder tempo com isto nunca é tempo realmente perdido, é tempo que investimos numa abordagem mais correta. E o que as guidelines agora até preconizam é que devem ser usadas as tais as condições standard, que mostrei na figura anterior, e que devem ser feitas pelo menos 2 a 3 medições por cada doente, até porque bem sabem que na primeira há sempre uma reação de alerta que promove o aumento da pressão arterial, e não perdemos assim tanto tempo a medir 2 e 3 vezes se isto vai promover uma abordagem mais correta. E usamos a média das últimas 2 medições para fazer a nossa decisão. Na primeira visita deve sempre ser medida a pressão arterial nos dois membros superiores, e, obviamente, precisamos de mais do que uma medição para diagnosticar corretamente a hipertensão. Outra das coisas que aqui não deve ser descurada é que realmente devemos usar sempre a medição que é feita fora do consultório, ensinar o doente como fazer, até lhe podemos fornecer alguma imagem daquelas ou informação escrita de como proceder corretamente à medição em casa, apurar, por exemplo, se ele tem um aparelho de braço ou de punho em casa. É um pormenor que às vezes muita gente se esquece de perguntar, mas não custa nada perguntar, porque muitas das vezes os doentes com o aparelho de punho medem igualzinho ao de braço. Dizem que chegam lá, põem o braço esticado em cima da mesa e nós temos que lhes explicar que não é assim que se faz. Portanto, isto faz a diferença, envolvê-los nesta técnica faz toda a diferença. Passando então aqui à abordagem não farmacológica, este Heart Healthy Lifestyle está provado que consegue reduzir a pressão arterial em cerca de 4 a 5 milímetros de mercúrio, só por si, só com estas medidas de estilo de vida, e que também vai aumentar toda a capacidade da medicação em reduzir a pressão arterial. Obviamente que estas medidas de estilo de vida não devem atrasar o início da terapêutica, devem ser concomitantes, mas devem ser sem dúvidas reforçadas. As medidas que estão mais estabelecidas como importantes e eficazes são estas que aqui apresento: a perda de peso, a dieta DASH, a redução de sal, o aumento da ingesta de potássio, a cessação tabágica, a moderação do consumo de álcool e a atividade física regular. Eu costumo dizer aos doentes que nós não precisamos de ser fundamentalistas, mas se estas coisas forem feitas em pequena medida, cada uma delas, vão de facto ter impacto. Qual é que é de facto o calcanhar daqueles? É que é muito difícil fazer uma persistência séria destas medidas ao longo do tempo no doente, porque vai interferir com o trabalho, vai interferir com as rotinas de casa, com as necessidades, e por isso é que eu acho que é importante nós transmitirmos que não é preciso sermos extremamente radicais, mas aos poucos dar-lhes dicas de como conseguirem atingir estes pormenores. Relativamente então ao tratamento farmacológico, as guidelines, eu acho que de certa forma estas últimas guidelines têm um bocadinho de complicómetro associado, mas tentando simplificar e tirar daqui o sumo, o que está estabelecido é que para os diferentes graus de hipertensão seja mais ou menos urgente o tratamento farmacológico. Não tiram, obviamente, ali as medidas de estilo de vida como uma prioridade, mas definem como o tratamento imediato mais nos indivíduos com uma hipertensão ali um bocadinho mais significativa. O que é que eu queria aqui trazer, mais em resumo, em termos das tabelas que também estão explanadas nestas guidelines? Basicamente, temos que tratar os doentes e ter uma pressão arterial, aliás, o tratamento iniciar quando a sistólica está acima dos 140 e a diastólica acima dos 90. Não muda muito do que já sabíamos. E que estes limites a partir dos quais nós devemos começar a medicação, obviamente devem ser individualizados, em particular para o indivíduo idoso, mais frágil, menos tolerante à redução da pressão arterial, e os indivíduos que já têm doença cardiovascular não ter tanta parcimónia no início da terapêutica. Aqui um bocadinho mais avançado. Ok, portanto, simplificando, eu diria que sempre que temos uma pressão arterial acima dos 140/90, não temos dúvidas nenhumas que é para iniciar a terapêutica, obviamente com as tais confirmações das medições como referi anteriormente, mas sempre tomar atenção à tolerabilidade ao tratamento, especialmente nos doentes frágeis. Quanto aos alvos terapêuticos, também assinalaria ali os alvos não mudaram assim tanto. Essencialmente para a sistólica queremos reduzir abaixo dos 140, ter cuidado para não reduzir abaixo dos 120, que está provado que vai ter mais efeitos adversos do que propriamente benéficos, e a diastólica temos ali um intervalo de valor um bocadinho mais curto, devemos reduzir a diastólica abaixo dos 80, mas sem o objetivo de reduzir abaixo dos 70 milímetros de mercúrio, em particular para os indivíduos mais frágeis.
e, portanto, mais uma vez, nas tabelas guidelines um bocadinho, apontar como alvo ideal, sabemos que é abaixo dos 14,9, mas se conseguirmos, o objetivo final é chegar aos 13,8. Simplificando, eu diria 14,8 para todos e, se possível, 13,8, com atenção aos doentes frágeis. Uma das frases que eu acho muito curiosa também nestas últimas guidelines é que dizer que realmente a prescrição correta, exata, precisa, digamos assim, da medicação antihipertensora acaba por ser uma das decisões mais importantes que o clínico deve ter para manter a adesão e a persistência terapêutica. Portanto, escolher bem os fármacos, envolver bem o doente nisto e vamos ter um peso importante na abordagem do nosso doente de risco. O velhinho hexágono foi abandonado agora para esta forma diferente nas guidelines e também preconizam o uso de ECAs ou ARAs, diuréticos, antagonistas dos canais de cálcio e também já os beta-bloqueantes, embora o traçado não seja da mesma cor, mas com umas classes predominantes para a primeira abordagem da linha terapêutica. E o algoritmo também não está muito diferente, essencialmente começar com uma terapêutica combinada, de preferência em combinação fixa de IECA-ARA com antagonista dos canais de cálcio e diurético. O passo seguinte, se não houver o controle, é adicionar ou o diurético com antagonista dos canais de cálcio que não tenha sido escolhido no passo anterior e se de facto o doente mesmo assim não tiver controlado, poder considerar o uso do beta-bloqueante em qualquer um destes passos ou referenciar para uma consulta diferenciada de hipertensão. O uso de monoterapia só está, neste momento, preconizado para os indivíduos de baixo risco e com uma pressão arterial, com uma hipertensão grau 1, ou para os indivíduos frágeis e mais idosos. Também foi introduzido o conceito da quadripílula, digamos assim, com uma combinação de doses ultrabaixas de vários fármacos que parece também promover um controlo ótimo com menos efeitos adversos e, por outro lado, também o da polipílula, porque nós sabemos que quando falamos de doentes hipertensos, a maioria também tem dislipidémia e, portanto, conseguir juntar antihipertensores e estatinas num só fármaco também promove a adesão terapêutica. Portanto, quando tudo isto não resulta, estaremos então, perante uma hipertensão resistente. É preciso saber bem a sua definição, sabemos que esta só é caracterizada pelo uso de 3 ou mais classes farmacológicas, um deles a diuréticos bem tolerados ou nas doses máximas e um mau controle da pressão arterial, e aqui sim nós teremos que perceber se esta é uma verdadeira hipertensão resistente ou não. Diria que o passo mais difícil é confirmar a verdadeira resistência, nomeadamente com muito tempo e dedicação para perceber se há de facto adesão terapêutica e confirmar não só esta adesão, mas excluir também a hipertensão secundária e recorrer à AMPA e à MAPA. Obviamente que isto é o que nós sabemos, só resulta a medicação se o doente a tomar. E há vários contributos para esta não adesão, não me vou aqui alongar muito porque isto daria para toda outra sessão, mas dependentes quer do doente, quer do médico, da terapêutica e mesmo do nosso sistema de saúde. Os fatores contribuintes para a hipertensão resistente são vários, nomeadamente a obesidade, o excesso de álcool, o excesso de sal, os indivíduos mais obesos, os indivíduos com menos condições económicas, mas sabemos que a fisiopatologia é muito complexa, que implica, por exemplo, na maioria dos casos, uns níveis aumentados de aldosterona e que não seja propriamente por hiperaldosteronismo primário, mas secundário, por exemplo, a apneia do sono, com elevação também do sistema nervoso simpático, que é uma das coisas que também falaremos nesta sessão, e que isto vai promover um aumento da sobrecarga de volume de sódio, com maior resistência vascular e muito mais probabilidade de lesão de órgão e de doença prematura. As linhas subsequentes da terapêutica, eu diria que era mesmo o ideal deixar para o especialista e para a consulta diferenciada, que os doentes que não estão controlados com a terapêutica otimizada, geralmente os com doença renal crónica avançada, pode ser adicionada fármacos como a clortalidona, os beta-bloqueantes, os alfa-bloqueantes ou os fármacos de ação central. E nos doentes com uma função renal mais aceitável, aqui também a opção da espironolactona, que será sempre o fármaco à cabeça, e a consideração da degeneração renal, que é aqui que hoje esta mesa se foca. Também há ainda, não queria só deixar de falar deste fármaco que também está já nos ensaios de fase 2 e poderá ser promissor, temos ainda poucos dados, mas será uma opção, eventualmente, num futuro, neste algoritmo terapêutico. Portanto, esta degeneração renal tem ganho espaço nestas novas guidelines, mas só sabemos que continua a ser um processo partilhado de decisão e que deve ser deixado para centros especializados, com uma seleção muito apropriada dos doentes e que esta é a parte que nós consideramos aqui importante, esse também é o papel aqui da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, é a seleção adequada dos doentes para que o procedimento possa ter, de facto, sucesso.
Quanto ao follow-up, aqui só recordar que deve ser sempre reforçada nas consultas de seguimento, não só os dados da AMPA, mas também reforçar sempre e confirmar se o indivíduo de facto tem aderido às medidas de estilo de vida e à terapêutica, e os tempos aos quais nós devemos reavaliar o doente vão depender não só do tipo de doente, mas também dos níveis de pressão arterial. Com foco muito na tal medição ambulatória da pressão arterial e apontando para um controle o mais precoce possível, falando em 3 meses, já parece muito tempo, mas é o mínimo ideal. Portanto, como mensagens finais, só queria recordar que, de facto, a hipertensão continua a ser o assassino silencioso, é muito prevalente, as taxas de mau controle continuam miseráveis por todo o mundo, há medidas simples, relativamente baratas e eficazes para a podermos controlar, temos estas ferramentas e o reforço do controle da hipertensão deve fazer parte de qualquer programa nacional, com extremos benefícios, não só para a saúde, mas também financeiros. Que o tratamento para a hipertensão inclui estas medidas de estilo de vida adequadas e nós devemos ser os conselheiros nesse sentido em todas as consultas. As guidelines têm algoritmos simplificados para o tratamento farmacológico e para as escolhas das classes mais adequadas. O tratamento deve ser sempre considerado em início com combinações fixas, obviamente dadas as exceções, mas simplificar ao máximo os esquemas terapêuticos para os doentes, entregar em papel, explicar os porquês, os efeitos secundários e os objetivos, e em todos os passos, em todas as consultas, focar sempre na adesão terapêutica, explicar o porquê, reavaliar se percebeu, voltar a ter feedback e repetir e, sem dúvida, também ultrapassar a inércia que muitos médicos ainda têm. A hipertensão resistente também implica muito recurso à AMPA e à MAPA, à confirmação da adesão terapêutica, à exclusão das causas secundárias, mas a verdadeira hipertensão resistente deve ser deixada para o especialista em hipertensão nos centros de referência. Temos opções farmacológicas eficazes para esta quarta linha que devem ter em conta sempre este tipo de doentes e a denervação renal já está considerada nas nossas guidelines, mas implica uma seleção muito adequada e correta dos doentes para podermos ter uma escalada terapêutica e um seguimento também destes doentes o mais adequado possível. E era isto. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Vitória, pela excelente exposição. A próxima sessão é uma sessão patrocinada pela Medtronic, que vai ser apresentada pelo professor Pedro Gonçalves. Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, felicitava a organização da APIC por ter organizado esta mesa redonda com o envolvimento da área clínica. A cardiologia de intervenção não trabalha sozinha e esta é uma área onde, de facto, sem a colaboração da medicina interna, da nefrologia, da cardiologia clínica, dependendo da realidade de cada centro, é possível iniciar estes programas e tratar estes doentes. Nós começámos esta técnica em 2011, fomos o primeiro centro da Península Ibérica a usar esta técnica. Na altura havia ainda pouca evidência, mas achámos que haveria aqui algum potencial e que faria sentido. Na altura o procedimento era um procedimento muito demorado, usávamos um catéter que tinha apenas um elétrodo, cada aplicação demorava 2 minutos e penso que reconhecem aqui as outras caras que estão neste procedimento. De facto, nós estávamos 3, porque isto demorava tanto que pelo meio tínhamos que nos entreter a falar uns com os outros e dizer umas piadas, porque isto de facto era um procedimento muito chato, muito demorado e, sobretudo, era pouco reprodutível, porque a manipulação dos elétrodos era manual, nós tentávamos que o elétrodo apontasse para os diferentes quadrantes, mas não tínhamos a certeza no final do procedimento de ter conseguido aplicar energia de radiofrequência em todos os quadrantes. As coisas evoluíram, portanto, nesta altura nós estávamos em 2011, havia evidência do HTN 1 e 2, sabíamos que estava em curso o HTN 3, que era o grande estudo randomizado com o sham procedure que estava a decorrer nos Estados Unidos, e esse estudo foi publicado depois em 2014, todos conhecem os resultados, foram resultados negativos, mas eu fiz este slide para vos mostrar que as coisas não pararam em 2014 e daí para a frente há uma série de estudos que foram feitos, que foram publicados, várias análises, vários grupos continuaram a fazer investigação nesta área e neste momento há de facto muito mais evidência clínica do que a que tínhamos nessa altura. O HTN3 foi negativo, toda a gente já viu este slide certamente, mas apenas para recordar que ele foi negativo não porque não tivesse descido a tensão arterial no grupo tratado, como vocês veem aqui, houve uma redução de 14 mm de mercúrio no grupo de doentes submetidos à denervação renal. O problema é que o grupo controle, que também foi à sala de hemodinâmica e também fez um procedimento sham,
teve também uma redução significativa da pressão arterial. Houve várias explicações para isto, relacionadas com as modificações da terapêutica farmacológica. Houve várias subanálises que foram feitas. Não vos vou amassar muito com isto, mas trago só aqui esta análise que eu penso que é interessante. As angiografias destes doentes foram avaliadas para se tentar perceber como é que foi feita a desnervação na realidade, porque nesta altura foi usado o catéter que tinha apenas um elétrodo e num estudo que aparentemente é negativo, é interessante verificar que nos doentes em que foi possível, e revendo as angiografias, foi feita a aplicação de radiofrequência nos 4 quadrantes, que é esta coluna aqui a cinzento, tiveram uma maior redução da tensão arterial do que os doentes em que isto não foi possível. Portanto, se isto fosse um efeito completamente placebo, não há uma razão para haver este efeito quase de dose-resposta, que aconteceu aqui nesta publicação em relação à aplicação de energia nos 4 quadrantes, e numa outra publicação há também uma associação entre a redução da tensão arterial e o número de aplicações que foi feito. Portanto, isto era um indício importante que havia aqui um efeito biológico e que isto não era apenas um efeito placebo. As coisas continuaram a avançar, houve mais investigação. Neste momento, por exemplo, nós sabemos muito mais sobre a distribuição dos nervos à volta da artéria renal. Nós sabíamos desde o início que havia mais nervos na região proximal da artéria, mas hoje em dia percebe-se que esses nervos nas regiões mais proximais estão mais longe do lúmen e é difícil com a energia da radiofrequência atingir esses nervos. Por isso, tendencialmente, nós tentamos hoje em dia fazer aplicações mais médio-distais e as aplicações muito proximais, nomeadamente próximo do ósteo, dificilmente farão alguma coisa aos nervos. A técnica evoluiu, eu aqui não vou perder muito tempo porque de seguida o Hélder vai-vos falar em mais detalhe da técnica, mas nós neste momento o catéter que usamos a partir de 2014 é o catéter com multielétrodos, o Spiral, em que conseguimos fazer em simultâneo a aplicação de energia nos 4 quadrantes. O procedimento é feito usando um fio-guia, muito parecido com o que fazemos nas angioplastias coronárias, e torna o procedimento de facto muito mais simples do que era no início e sobretudo, como eu há pouco disse, eu acho que isso aqui é o aspecto mais importante, não é só o tempo, é que o procedimento passa a ser mais reprodutível. Aqui os resultados dos estudos que foram feitos já com este novo catéter a partir do HTN3, vamos passar isto também muito brevemente para não vos amassar muito com os ensaios clínicos, mas todos estes estudos feitos com Spiral têm sido positivos, quer em doentes com medicação, quer em doentes em que pararam a medicação e foram monitorizados durante esse tempo, e também num registro internacional muito grande. Aqui estamos a falar de mais de 3.000 doentes que também têm sido seguidos. Nós temos participado e todos os doentes feitos no nosso centro são enviados para este registro e tem havido uma consistência na resposta e na redução da tensão arterial neste número muito alargado de doentes, e isto é feito mesmo havendo alguma redução da terapêutica farmacológica, que é um aspecto que também podemos depois deixar para a discussão, mas há muita expectativa dos doentes quando vão fazer este procedimento de poderem reduzir a sua carga terapêutica, ou usar isto como alternativa à medicação, que é discutível, ou pelo menos permitir aliviar a medicação, até porque muitas vezes quando nós chegamos aos 4, 5 fármacos, começamos a aumentar a probabilidade de haver efeitos secundários e diminuir a tolerabilidade, e a adesão à terapêutica, como a Vitória mostrou há pouco, também é inversamente proporcional ao número de fármacos que nós utilizamos. Isto não acontece só com o sistema de radiofrequência, isto é um aspecto interessante também que dá alguma robustez a esta técnica. Os ensaios feitos, estas colunas que vêm aqui azul claro, são os ensaios feitos com energia de ultrassons, com o sistema Radiance, que também permite uma redução significativa. Portanto, estudos feitos com alta tecnologia conseguem chegar também a resultados positivos na redução da tensão arterial. Em relação à segurança na artéria renal, quer em relação às estenoses da artéria renal, quer em relação ao declínio da função renal, não parece haver qualquer efeito da desnervação. E passando a aspectos mais práticos da implementação destes programas, nós em Santa Cruz, quando começámos isto em 2011, logo de início decidimos fazer isto em colaboração com a nefrologia, isto porque logisticamente no nosso hospital, quem estava mais dedicado à hipertensão arterial era a nefrologia. Tinha uma consulta dedicada a isso e nós, em colaboração com eles, decidimos montar estes programas em que os doentes são avaliados numa consulta dedicada e depois, após a avaliação e os doentes que são considerados bons candidatos, são-nos enviados para fazer o procedimento. Estas contas não estão atualizadas porque nos últimos anos o número de casos que temos feito tem sido mais baixo, mas era só para dar uma ideia da proporção, ou seja, para cada doente que nós fazemos, por várias razões, após o doente ser feito ajuste da medicação e avaliados de facto com exames para escolher causas secundárias e estes ajustes da medicação,
desnutrição, com uma tentativa quase sistemática de uso de espironolactona, nós acabamos por, em muitos doentes, não fazer a desnervação renal e fazer só naqueles que considerávamos que eram mesmo hipertensos resistentes. Portanto, isto mostra o benefício destes programas, que não é só para os 78, neste momento já provavelmente mais perto dos 90 doentes, que nós tratamos com a desnervação renal, mas o benefício do programa é para estes doentes todos, porque muitos destes doentes nós não fizemos a desnervação renal, porque por terem entrado no programa passaram a ficar com a tensão mais controlada, ou porque se encontrou uma causa secundária, ou porque foi feito um ajuste de medicação por especialistas que percebem mais disso, e o doente ficou controlado. Portanto, o benefício deste programa não é só para estes que foram tratados, mas sim para todos os doentes que acabaram por entrar, e por isso é que é importante os centros que começarem com um programa estruturado, porque o benefício de haver a desnervação renal vai muito além dos doentes que vão à sala fazer o procedimento. Na nossa experiência, nós avaliámos os resultados não só na tensão arterial, mas também nos marcadores de lesão do órgão-alvo e também, muito brevemente aqui, os resultados que nós temos na redução da hipertrofia ventricular esquerda e também resultados muito interessantes na redução da proteinúria, que obtivemos com um ano de follow-up sistemático destes doentes, e recentemente, este ano, foi apresentado no Congresso da Nefrologia, por uma colega do Serviço de Nefrologia, o follow-up a 5 anos de 78 doentes, onde foi possível colecionar esta informação, e os resultados continuam consistentes. Além da redução da tensão arterial, há redução nos marcadores de lesão do órgão-alvo. E enquanto que a tensão arterial, obviamente, depende de uma série de fatores, no fundo nós estamos a basear-nos num mapa que é ligado naquelas 24 horas, e estes marcadores de lesão do órgão-alvo é mais difícil nós termos influência da observação, porque no fundo, se nós falamos de uma proteinúria, é uma análise que nós fazemos num dia e fazemos 5 anos depois. Se esse valor é mais baixo e se a massa ventricular esquerda é mais baixa, nós sabemos que alguma coisa se fez a esse doente. Claro que não é só do que nós fizemos na sala, é também de todo este programa que foi oferecido, deste seguimento mais correto e desta avaliação na consulta dedicada, mas o que é facto é que os doentes, 5 anos após terem entrado neste programa, estão significativamente melhores. Eu tive a oportunidade de participar também neste trabalho, porque os nossos doentes, como eu vos disse, são todos enviados para o Global Simplicity Registry e, até ao momento, não há qualquer estudo da desnervação renal que tenha avaliado endpoints clínicos. E isto não acontece porque os estudos têm habitualmente um número pequeno de doentes e, para nós termos impacto nos eventos cardiovasculares, como sabem, temos que ter um grande número de doentes e um seguimento mais dilatado no tempo. O que foi feito foi que o Global Simplicity Registry foi uma extrapolação a partir da taxa de controlo, avaliada pelos mapas seriados que estes doentes fazem, extrapolar para uma determinada redução da tensão arterial, o que é suposto baixar em termos de eventos cardiovasculares. Não é uma avaliação direta dos eventos cardiovasculares, porque isso até ao momento não foi possível fazer por essas limitações, mas é o mais aproximado que nós temos, e isto foi publicado o ano passado no JACC. Em relação às guidelines, a Vitória mostrou-vos há pouco. Esta parte em baixo é mais ou menos fácil e consensual de se perceber, ou seja, tem que haver uma discussão destes doentes para se perceber quais são os melhores candidatos. Deve ser envolvida a opinião do doente, como hoje em dia isso acontece em várias áreas da medicina. E as guidelines consideraram este ano que é razoável considerar isto como uma alternativa em 2 tipos de doentes. Nos doentes verdadeiramente resistentes, que são os doentes clássicos, por assim dizer, que sempre fizemos e onde esta técnica foi iniciada, e este grupo está aqui em cima, que são os doentes que não têm a tensão arterial controlada, a maior parte deles porque têm efeitos secundários com a medicação e não podem tolerar a medicação. Portanto, isso é um novo grupo que se pode hoje em dia olhar e discutir e considerar eventualmente a desnervação renal como uma alternativa. Para terminar, o título desta palestra é, no fundo, como iniciar e fazer crescer um centro de desnervação renal. O nosso centro hoje em dia é a mim difícil e ao Manel Almeida, que foi o grande mentor deste programa, fazermos e crescer este programa, porque nós temos uma pressão muito grande de fazer intervenção estrutural que compete com estes doentes pela necessidade das salas, da hemodinâmica, do apoio da anestesia, do internamento e disso tudo, e por isso nós achamos que o nosso contributo para o crescimento disso é apoiarmos novos centros que têm a possibilidade de fazer intervenção não coronária, estrutural, com apoio da anestesia, e com isso, nos últimos 2 anos, houve vários centros que iniciaram esta técnica e que têm neste momento programas ativos, que estes programas
tem uma estreita colaboração também com grupos clínicos, a maior parte das vezes de medicina interna, como é o caso do Hospital de Vila Real, o Hospital de Santo António, que já tinha feito no passado e que este ano retomou o seu programa, o Hospital de Viseu, o Hospital de Garcia de Horta e o Hospital de Setúbal, onde, de facto, a maior parte destes sítios, neste momento, estão em velocidade de cruzeiro, a trabalhar autonomamente com programas bem estruturados. Muito obrigado pela vossa atenção. E de seguida temos um pequeno vídeo que vai ser apresentado de um doente tratado em Vila Real. Eu vivi com este problema durante cerca de 15 anos, sensivelmente. Um problema que afetava a mim e também toda a família. A situação era quase que inconsolável com a família, porque a gente fica um pouco mais chata, digamos assim, no nosso dia-a-dia, não é? Porque estamos as tensões altas, as pessoas não estão a compreender o que é que se está a passar e é muito, muito complicado. A medicação era elevadíssima, ou seja, eu tomava cerca de 12, 13 comprimidos por dia para a hipertensão. Era uma bomba autêntica para o meu organismo. Aliás, a minha vida era uma complicação porque eu tinha que tomar vários medicamentos e faziam-me bem à hipertensão, mas como tinha-me outros problemas, afetava-me outros órgãos do nosso corpo e, portanto, eu estava aqui a arranjar uma benesse para a minha hipertensão, mas outras complicações para o meu sistema de saúde. Comecei a tomar até outras coisas que às vezes apareciam. Olha, tens que tomar isto. Olha, tens que tomar o chazinho de folhinha de oliveira. Olha, tens que tomar não sei o quê. Quer dizer, eu comecei a optar por tomar uma série de medicamentos naturais que as pessoas vinham, ao fim e ao cabo, surgindo dia após dia. Eu ia tomando, mas nada dava resultado. Sempre pensei que mais tarde que viria futuramente, como veio a constatar, um medicamento que viesse a resolver a nossa situação. A Medtronic, de facto, foi a minha tábua de salvação, entre aspas, porque houve aqui uma redução drástica na medicação. Quem tomava, como eu referi no início, 10, 12 comprimidos, passou a tomar 3, 4 comprimidos por dia, é uma diferença brutal. Foi a mudança radical da minha vida. Então, se eu tomava 12, 13 medicamentos por dia, iria tomar 3 ou 4, ou então ficar só com um medicamento ou nenhum. Há pessoas que conseguem ficar praticamente sem medicação nenhuma. Eu disse logo, bom, é para hoje. Fui a primeira pessoa no hospital a fazer essa intervenção, porque achei que deveria fazê-lo para ter um modo de vida completamente diferente do que tinha antigamente. Entrei na cama do hospital, tive um procedimento normal de preparação, simples, e quando acordei já estava feito. Pensei que tinha sido uma coisa muito complicada, afinal foi só um furinho na brilha e vim para casa perfeitamente normal. Passado 4, 5 dias comecei logo a ter que reduzir a medicação porque já não estava a dar resultado. É um modo de viver completamente diferente. Primeiro tinha outros requisitos que tinha que ter cuidado, que andar sempre atrás de mim com uma caixa de medicamentos e começar a utilizá-los quando era necessário, às vezes até mais excessivamente em SOS. Agora não faço isso, tomo aqueles medicamentos de manhã e pronto, ando à vontade, faço o dia-a-dia como qualquer cidadão. Tinha fortes dores de cabeça. Atacava uma parte visual também. Aliás, eu comecei a ter dupla visão e fui muitas vezes intervencionado porque tinha dupla visão e de facto era por causa das tensões altas. Mudava-me de medicação sistematicamente para eu ter outra qualidade de vida, não é? E eu não tinha, porque a minha hipertensão era de facto tão traiçoeira que eu não havia medicamento nenhum que eu conseguisse assimilar para que a hipertensão ficasse mais calma, digamos assim. Não havia medicamento nenhum que me ultrapassasse o meu problema e eu, com o decorrer do tempo, comecei a pensar que não havia solução. Quanto a efeitos secundários, atualmente não tenho nenhuns, porque o resultado foi de veras interessante e positivo. Claro que sim, que valeu a pena. Logicamente, se a gente tem uma qualidade de vida superior àquela que qualquer um de nós gostaria de ter no seu dia-a-dia, é evidente que vale sempre a pena. Nunca digam não. Sejam sempre os primeiros a dizer sim ao vosso médico, porque isto não custa absolutamente nada. É para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Digam sempre sim, é para já, como eu fiz.
Bom, depois deste vídeo esclarecedor, o Dr. Hélder Ribeiro dispensa apresentações, vai-nos falar das especificidades da técnica da denervação renal. Ora, bom dia. Eu vou então falar sobre os aspectos técnicos e procedurais da técnica de denervação. Por uma questão de sistematização, eu dividi a apresentação em 6 secções, mas cada uma delas, como iremos ver, elas relacionam-se umas com as outras. Vou começar então pelo equipamento. Qual é o equipamento que é necessário então para fazermos a denervação? Há equipamento que é o habitual que a gente usa no laboratório de hemodinâmica e depois há equipamento específico. Começando pelo específico, precisamos desde logo um catéter de angioplastia 6F. As curvas mais utilizadas são habitualmente o JR, o catéter de mamária e o catéter dedicado à denervação. A escolha de um ou de outro depende da experiência do operador com cada um deles e também depende um pouco da anatomia das artérias renais que nós vamos intervencionar. Precisamos também de um fio guia 0014 que a gente utiliza no nosso laboratório com a especificidade de dever ser uma guia não hidrofílica e com suporte extra e ponta flop para ser menos agressivo. Depois, lá está, precisamos evidentemente do catéter de denervação. No mercado existem algumas opções, mas o sistema da Medtronic é aquele que tem mais evidência neste momento, portanto o Spiral Simplicity é o catéter com mais evidência. Precisamos do gerador de denervação e depois precisamos também do eletro de dispersão, que é um sistema de segurança que permite que a energia de radiofrequência que é passada para a artéria renal depois não cause complicações ao doente. Em termos de material corriqueiro que usamos no laboratório, o que precisamos é de um introdutor femoral, de um dispositivo de encerramento femoral, de uma válvula hemostática Y, depois, lá está, do contraste não iónico, do soro e depois, muito importante, no ecocardiógrafo portátil para guiar a punção. Este aspecto é importante que vamos ver à frente porque uma das complicações, ou a principal complicação desta técnica é a complicação relacionada com o acesso, ou seja, se nós tivermos cuidado com esse aspecto, estamos a minimizar a grande complicação potencial da técnica. Depois, falando mais especificamente do gerador, pronto, o que é que nós temos que fazer quando iniciamos então o procedimento? Temos que conectar o controle remoto à consola do gerador principal, e temos que, evidentemente, ligar o gerador. O gerador vai fazendo os seus autotestes e, após ele finalizar os seus autotestes, ele próprio vai pedir que se conecte o catéter de denervação. Fazemos a conexão do catéter de denervação, que é na parte lateral do gerador, e depois ele pergunta-nos, emite uma mensagem, pergunta-nos se trata de um paciente novo ou se é do mesmo paciente que já tivemos a tratar. Aqui, relativamente ao gerador, convém só chamar a atenção para uma coisa, é que o gerador não deve estar encostado nem a nenhuma parede, nem a nenhuma superfície, não deve estar coberto. Ou seja, é um aspecto prático que é muito importante para ele não se danificar. Relativamente ao catéter de denervação, o catéter vem numa embalagem esterilizada, nós devemos abri-lo, evidentemente, com todo o cuidado de não o contaminar. Portanto, o catéter vem em 2 tabuleiros, um interno e outro externo. Devemos abrir o tabuleiro externo e pô-lo à parte, e o tabuleiro interno, onde está o tabuleiro, deve ser colocado numa mesa esterilizada. Devemos começar por retirar a parte enrolada do catéter e depois, posteriormente, tirar a parte do catéter propriamente dito, que vem com uma bainha que protege o eletrocatéter. Ao tirarmos essa bainha, devemos ter cuidado para não retirarmos uma ferramenta de endireitamento, que vamos ver já à frente o que é, que vai permitir que a introdução do fio guia no catéter seja mais fácil, porque como o catéter é espiralado, sem esta ferramenta de endireitamento, podia ser mais complicado a gente introduzir o fio guia. Aqui é importante que 2 chamadas de atenção. Apenas devemos preparar o catéter de denervação depois de confirmarmos se a técnica é execuível, ou seja, nós antes de abrirmos o catéter devemos ver se de facto a anatomia das artérias tornam o doente um bom candidato. Isso pode ser feito se tivermos acesso a um TAC previamente à denervação, ou então, durante o procedimento, nós vamos ver à frente que é aconselhável fazer uma ortografia ou
uma angiografia renal para caracterizar melhor a artéria e para vermos se de facto é um doente que devemos avançar, sob pena de abrirmos o catéter e depois não o utilizarmos. Também aqui convém referir que não há necessidade de fazer flash do catéter antes de utilizar e também não se deve limpar a parte espiralada do catéter. Depois, outro aspecto importante é que antes de usarmos o catéter devemos sempre inspecionar, ver se ele tem algum dano e depois devemos fazer a conexão do catéter ao gerador e com um cuidado que é o seguinte, depois de passarmos essa parte do cabo que está aqui enrolado na imagem para fora do campo esterilizado, devemos prendê-lo à mesa de modo a que durante a ablação não haja acidentes, ou seja, não corrermos o risco de durante a ablação o catéter cair-nos para fora da mesa e desta forma danificarmos o material. Depois, passando à preparação do doente, o que é preciso em termos de doente, de preparação do doente? É desde logo necessário assegurar um acesso EV permeável, assegurar uma boa hidratação pré-procedimento, portanto é um procedimento que vamos usar algum contraste, o mínimo possível, mas ainda assim não queremos prejudicar o doente neste aspecto. Devemos ter todos os fármacos necessários para o procedimento que já vamos ver à frente quais são. Devemos também, muito importante, para evitar complicações no doente, colocar e conectar os eletros de dispersão, já vamos ver à frente como é que vamos fazer isso. Depois, temos que obter o acesso arterial, evidentemente, e é muito importante também assegurar a monitorização contínua dos sinais vitais durante todo o procedimento. Em termos de fármacos, aquilo que a gente precisa para o procedimento em si é a heparina, que deve ser dada numa dose de 100 unidades por quilograma, para obtermos um ACT superior a 250. Devemos também ter o ácido acilsalicílico, devemos fazer uma dose de carga peri-procedimento. E depois devemos ter fármacos para a sedanalgesia. Os mais comuns são o fentanil, a morfina e a midazolam. E aqui há dois aspectos que é muito importante a realçar. É que esta sedanalgesia deve ser feita mais ou menos 5 minutos antes da primeira ablação. E depois a gestão desta sedanalgesia deve ser feita de preferência pelo anestesista. Se não for possível, deve ser feita então pelo intervencionista, mas sempre dentro de um protocolo hospitalar que seja acordado pelos dois serviços. Depois, é necessário também termos fármacos para a gestão de eventos adversos, os nitratos, por exemplo, para o tratamento de espasmo que surja, a atropina, a efedrina, o flumazil e a naloxona. No que diz respeito à colocação do eletrodispersão, portanto, como já referi anteriormente, o eletrodispersão é muito importante para evitar que a radiofrequência que foi passada à artéria renal possa prejudicar o doente. Então, nunca nos devemos esquecer de colocar o elétrico, deve ser colocado na coxa ou no flanco e depois deve-se fazer a ligação na parte lateral do gerador, como aqui é apresentado na figura. Depois, muito importante, também já referi isto, sendo que a complicação mais comum e mais grave associada a este procedimento é a complicação do acesso, nós, quando obtemos um acesso arterial, devemos, sempre que possível, fazê-lo com a ajuda do eco. E devemos também, se possível, ter dispositivos de encerramento para minimizar este tal risco de complicações associado ao acesso. Depois, é também aconselhável, para minimizar perdas de sangue e embolia gasosa e outro tipo de complicações, que o catéter de intervenção seja conectado a uma válvula hemostática e que a esta válvula seja conectado então um sistema de pressões, de soro e de contraste. Em resumo, em termos de preparação do paciente, eu diria que aquilo que é necessário então é ter uma monitorização contínua dos sinais vitais, colocar e conectar os eletros de dispersão, obter um bom acesso femoral guiado por eco e depois administrar os nitratos para prevenir o espasmo, a heparina para um ACT maior de 250 e depois a sedanalgesia, que deve ser feita mais ou menos 5 minutos antes da ablação. Em termos de procedimento, só para fazer aqui um enquadramento, o professor Pedro Gonçalves já referiu isto aqui, a desnervação renal, os nervos renais normalmente originam-se da aorta e arborizam em direção ao rim, mas eles só convergem para a artéria renal, ou seja, só se aproximam do lumen da artéria renal após a bifurcação principal.
Este é um múltiplo local, se calhar os resultados com o sistema anterior, como já foi dito aqui pelo professor Pedro Gonçalves, não foram tão bons como são agora com este sistema. Ou seja, como anteriormente a técnica era baseada em fazer a denervação só com elétrodos e, sobretudo, nos segmentos proximais, a eficácia da radiofrequência não era tão boa, porque essa energia estava mais distante do local onde estão os nervos. Então, isto foi confirmado por um estudo pré-clínico, é o estudo IVI, que mostrou que, de facto, a denervação na artéria principal e nos ramos, em conjunto, é mais eficaz do que a denervação em cada um dos sítios em separado. Então, em termos de procedimento, como é que nós devemos abordar? Em primeiro lugar, lá está, devemos avaliar a anatomia renal. Neste sentido, é aconselhável fazermos uma ortografia e, eventualmente, também uma angiografia renal. A ortografia permite-nos avaliar a anatomia renal de forma completa, permite identificar artérias renais acessórias, que também são elegíveis para tratamento, permite avaliar eventuais tortuosidades das artérias renais e, muito importante também, permite identificar a origem das artérias e, deste modo, ajudar-nos a selecionar a melhor curva para o catéter guia. A angiografia renal seletiva permite-nos identificar e avaliar os vasos tratáveis e permite-nos também identificar o parênquima renal. Como vamos ver à frente, as artérias renais só devem ser tratadas fora do parênquima renal. Aqui vemos que as artérias que são tratáveis são todas as artérias que têm entre 3 a 8 milímetros e que estão fora do parênquima, ou seja, artérias maiores ou mais pequenas do que este diâmetro não são compatíveis com este catéter e mesmo que elas tenham este diâmetro, mas estiverem dentro do parênquima renal, está contraindicado fazer a ablação nessas zonas. Aqui nesta imagem temos aqui alguns exemplos, portanto as letras A a H são exemplos de vasos que são tratáveis, ou seja, são vasos que têm, portanto, entre os 13 e os 8 milímetros e que estão fora da área azul, que é a área do parênquima. As artérias aqui assinaladas pelo I e pelo G, nós podemos ver que, apesar de terem um tamanho adequado, ou seja, têm entre os 13 e os 8 milímetros, mas estão dentro do parênquima, logo não são elegíveis para serem tratados. Após esta avaliação, então devemos começar então a planear as ablações e aquilo que está recomendado é que a ablação deve ser feita de distal para proximal, ou seja, devemos começar pelos segmentos mais distais da artéria e virmos para proximal. E depois, não está recomendado, porque há falta de evidência de que seja seguro e eficaz, fazer a ablação em casos de artérias com aneurisma, artérias com displasia fibromuscular ou então artérias com estenose. Está recomendado que as ablações em determinadas situações, como stents, tromas ou calcificações, não esteja contraindicada, mas que só deve ser feita a mais de 5 milímetros destas situações, ou seja, se tivermos stents, ateromas ou calcificações, não devemos fazer ablações a menos de 5 milímetros de distância destas alterações. Depois, também não há recomendação, ou seja, está contraindicado, está desaconselhado fazer tratamentos em zonas de sobreposição de tratamentos anteriores e também na região da carina. Portanto, não parece ser seguro realizar nestas regiões. Em termos de resumo do procedimento, então, eu diria que para fazermos um processo de ablação, devemos começar por avaliar a anatomia renal e identificar os vasos tratáveis e não tratáveis. Devemos fazer uma sedação consciente, fazer o planeamento das áreas de tratamento, avançar o fio-guia e posicionar o catéter, começar o tratamento dos ramos distais e progredir proximalmente e passar a artéria renal seguinte contralateral. Relativamente à ablação propriamente dita, ela tem vários passos. Desde logo é preciso inserir o catéter guia e o fio guia. Portanto, devemos inserir o catéter de intervenção 6F na artéria renal e devemos avançar então o guia 0014 para o vaso-alvo.
Ao avançarmos o guia, é muito importante não avançarmos demasiadamente profundo, demasiado distal o fio guia para evitarmos a perfuração, e sempre que fazemos subir o catéter spiral da artéria renal, devemos ter o fio guia imóvel para que o suporte seja melhor e para que também não haja complicações de perfurações. Depois, relativamente à inserção do catéter, aqui está a tal ferramenta diretamente que já falamos anteriormente, ou seja, depois de tirarmos a bainha de proteção do catéter, devemos deslizar a tal ferramenta diretamente, que é esta ferramenta aqui, cor laranja, que a gente deve aproximá-la para a parte distal do catéter e devemos deixar cerca de 5 mm de distância para a extremidade. Quando estivermos a esses 5 mm, devemos apertar essa ferramenta e, ao apertarmos, ela vai endireitar a parte espiralada do elétrodo, que vai facilitar que o fio-guia entre no elétrodo. Assim que o fio-guia entra no elétrodo, vai haver uma zona de troca rápida e nós, mal o guia passe por essa zona de troca rápida, que está aqui assinalado com estas setinhas aqui em baixo, devemos então pôr a ferramenta diretamente logo na sua posição original para não nos atrapalhar mais. Devemos então avançar o spiral sobre o fio guia até a área de tratamento e depois depois do catéter de denervação estar na área alvo de tratamento, nunca podemos esquecer de retirar o fio guia para dentro do dispositivo e deixá-lo mais ou menos a 2 milímetros de distância da parte proximal, do elétrodo proximal, ou seja, nunca podemos fazer a ablação com o fio guia dentro do elétrodo. Devemos confirmar isto sempre com as imagens. Aqui temos algumas imagens disso mesmo, temos 3 sequências disso. Nós aqui podemos ver que a distância entre os elétrodos é mais ou menos 6,5 milímetros. Então, se temos que deixar a 2 milímetros, temos que fazer mais ou menos deixar a 1/3 de distância de cada um destes elétrodos, ou seja, o fio guia deve estar para trás mais ou menos a 1/3 da distância entre cada um dos elétrodos. Pode ser uma ajuda para nos orientar. Depois, mal os 4 elétrodos do eletrocatéter entram na artéria renal, no ecrã vão-nos aparecer os registros da impedância, que são estes registros, estas ondazinhas que se vê aqui na parte direita do nosso ecrã. Quando esses valores de impedância aparecem, isso significa que os catéteres estão todos conectados, quer o catéter de expressão, quer o catéter de denervação, e também quer dizer que os 4 elétrodos saíram do catéter de intervenção. Se não aparecer, então quer dizer que uma das 3 situações que eu falei agora não se está a verificar e devemos corrigi-la. Para se fazer uma boa ablação, é preciso assegurar que haja um bom contacto, uma boa estabilidade de contacto entre o catéter de denervação e a parede da artéria. Como é que a gente vê isso? Vemos através da angiografia, ou seja, temos que observar o elétrodo distal e ver se ele está numa posição em que há um bom contacto, e também podemos ver isso analisando as impedâncias, ou seja, ondas pequenas e constantes indicam-nos que a impedância está estável, que está a haver um bom contacto. Se as ondas da impedância forem largas, indica que o contacto não está a ser eficaz. Se isso acontecer, então devemos fazer o quê? Devemos rodar ligeiramente o catéter no sentido horário ou movê-lo ligeiramente para a frente. Nunca devemos rodar o catéter de denervação mais de 180 graus. Devemos sempre monitorizar as variações do valor da impedância e, se com estas pequenas rotações do catéter não conseguimos um bom ajuste, então devemos colocar o elétrodo noutra posição. Cada um dos 4 elétrodos do eletrocatéter de denervação, ele está representado quer no comando remoto, quer no monitor do gerador, por números, de 1 a 4, sendo que o 1 é o mais distal e o 4 é o mais proximal. Cada um destes elétrodos pode ser ativado ou desativado de forma independente. Isto pode ser útil quando, por algum motivo, estamos a realizar uma denervação e um dos elétrodos não é eficaz. Isso permite-nos que, numa próxima denervação,
possamos desligar aqueles que já foram desnervados e ligar só aquele que ainda não foi ativado. Quando ligamos ou desligamos, a energia só vai ser libertada no elétrodo que está ligado, evidentemente. Este selecionar e desselecionar tanto pode ser feito na consola como pode ser feito com o comando remoto. Depois, também, quando estamos a fazer uma ablação, podemos rotular as ablações, tanto à esquerda ou à direita, conforme a artéria que estamos a tratar. Podemos fazer isso através da seleção dos botões R e L, que tem quer no comando, quer na consola. E, finalmente, a ablação é iniciada quando carregamos no botão azul do comando ou da consola que diz RF. Ao carregarmos aí, é acesa uma luz azul e é iniciado um sinal sonoro que continua até que a ablação seja terminada. Quando a ablação está a correr, não devemos mexer no catéter, não devemos utilizar contraste nem adicionar líquidos. Durante a ablação, há três parâmetros que devemos ir avaliando, desde logo a temperatura, a impedância e o tempo. A temperatura deve subir, portanto, que está aqui apresentada no gráfico azul. A impedância, que é esta linha branca que está aqui, deve diminuir. E o tempo de ablação deve ir até aos 60 segundos. Considera-se uma ablação eficaz quando conseguimos pelo menos 45 segundos. Durante a ablação não precisamos de fazer mais nada, porque o próprio algoritmo do gerador vai controlar a ablação. Podemos, a qualquer momento, parar a ablação clicando no botão de radiofrequência. Ou seja, o mesmo botão que a gente clica para iniciar, também podemos clicá-lo para desligar. Durante a ablação pode acontecer o aparecimento de uma espécie de erro, que é um erro que é designado por verificação do status do canal. O que é isso? É uma condição que é detectada por o gerador quando há uma condição que está fora da faixa aceitável do tratamento. Ou seja, quando um dos elétrodos, por algum motivo, não cumpre as condições que é suposto cumprir pelo algoritmo do gerador, esse erro aparece. E quando esse erro aparece, pode acontecer duas coisas. Ou a radiofrequência ficar desligada em todos os elétrodos, ou apenas ficar desligada a radiofrequência no elétrodo em que foi detectado o erro. Portanto, podemos ficar numa situação de radiofrequência off ou on. Em qualquer das situações, é sempre exibido um código que nos diz qual é a condição que está por trás desta situação anómala. Aqui temos então três exemplos de cenários que podem acontecer. No primeiro cenário é o cenário ideal, em que temos 4 ablações bem-sucedidas. Portanto, temos a linha azul que subiu, a branca que desceu e temos os 60 segundos nos 4 elétrodos. No segundo cenário temos 3 ablações bem-sucedidas e uma ablação em que, por portanto, uma insuficiente aumento da temperatura, a aplicação de radiofrequência neste elétrodo foi terminada. E no último caso, temos uma situação em que um erro que aconteceu no segundo elétrodo fez com que a radiofrequência nos 4 elétrodos deixasse de ser emitida. É raro acontecer, mas também pode acontecer. Cada um destes erros normalmente está associado a um código. Portanto, aqui neste cenário 2 temos um erro que é o E23, no cenário 3 temos um erro que é o E20, e normalmente cada um desses códigos significa uma alteração. Os principais são estes que estão aqui, que é um erro de temperatura muito alta, um erro de aumento de temperatura insuficiente, outro erro de diminuição insuficiente de impedância e, por último, um erro de movimento do torque do catéter. Normalmente, a temperatura muito alta e a diminuição e o movimento do catéter fazem com que a radiofrequência pare em todos os elétrodos. Os outros dois, normalmente, faz com que a radiofrequência só pare no elétrodo em que foi detectada esta alteração. Depois, estando feita a denervação de uma artéria, passa-se para outra artéria. Como é que isso se faz?
Coloca-se o fio-guia, de modo a esticar, a desenrolar o catéter spiral, puxa-se atrás o catéter spiral e antes de retirar o fio-guia devemos fazer uma imagem da artéria para ver se não há nenhuma complicação. Se não houver, puxamos o fio-guia para trás, para dentro do catéter, reposicionamos o catéter na outra artéria que queremos tratar, passamos o fio-guia e depois subimos outra vez o catéter spiral para o vaso-alvo. Aqui só três slides sobre alguns truques, algumas situações particulares que podem ocorrer durante a ablação. Pronto, numa situação em que, já falamos isto anteriormente, houver uma falha da radiofrequência num dos canais, o que é que a gente deve fazer? Devemos fazer uma segunda ablação em que reposicionamos o catéter levemente com um bocadinho de torque horário, desligamos os elétrodos que já fizemos a ablação anteriormente e ligamos só o elétrodo que não foi submetido à ablação. Depois, se tivermos uma artéria muito longa, que tenhamos que fazer um tratamento adicional, podemos fazer essa ablação adicional, temos é que deixar uma distância de mais ou menos 5 milímetros entre o último local da ablação e o local novo. E quando a artéria é pequena demais para fazer uma repetição do tratamento da mesma artéria, não devemos insistir, devemos passar para uma outra artéria. Sim, já estou mesmo a terminar. Pronto, para terminar, só dizer o que é que se faz no pós-procedimento. Portanto, devemos retirar o catéter spiral da guia, retirar o fio-guia e o catéter, retirar o introdutor, se possível com um dispositivo de encerramento, descartar os dispositivos todos de acordo com as políticas locais do hospital e depois não esquecer, fazer a profilaxia da nefropatia de contraste, vigiar bem o acesso e ter um protocolo de tratamento de dor, que é uma das queixas mais frequentes dos doentes após o procedimento. E depois, mesmo só para terminar, dizer que estes tratamentos que fazemos podem ser consultados quer na consola e podem ser exportados para um dispositivo USB. Portanto, nestes relatórios temos o número de ablações que estão feitas, a temperatura máxima que vai, a mínima que vai, portanto temos todos os dados sobre aquilo que nós vamos fazendo. E pronto, e é isso. Obrigado. Peço desculpa. Muito obrigado. Então, sem mais delongas, podíamos passar à discussão. Demos a volta ao panorama, já vimos que a hipertensão arterial, aí está ela, prevalente, muita por diagnosticar, muita por controlar, e temos estas, e se calhar podemos ir aos finalmente, que é de facto o que nos traz aqui hoje, esta estratégia, e se calhar poderíamos começar por discutir que doentes é que serão candidatos a esta técnica. E se alguém na audiência quiser, na primeira fila há gente disponível, certamente. Então, Luís, se quiseres. Começo eu? Começa. Bom dia a todos. Eu chamo-me Luís Nogueira Silva, sou internista no Hospital São João e pertenço ao grupo de hipertensão. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque esta partilha de visão acerca desta tecnologia em particular é muito importante e já devíamos ter estado a discutir isto ao longo dos últimos anos e agora é claramente um momento importante. Do meu ponto de vista, porque esta é uma tecnologia que já não é recente, já tem mais de 10 anos, que sofreu uma suspensão de investigação ou uma grande diminuição de investigação devido ao estudo Simplicity 3, em grande parte por questões metodológicas e que agora tem tido um ressurgimento. É uma tecnologia que, a meu ver, eu que sou clínico, digamos assim, tem características que eu acho que é importante salientar, que não é recente, é uma técnica invasiva, que não é gratuita, mas que é eficaz e é segura. Pronto. A questão da segurança era uma questão que nos preocupava muito e neste momento acho que é seguro também dizer que não se encontraram grandes problemas, quer a curto prazo, quer nos vários seguimentos que existem, que já têm alguns anos, portanto, com a limitação do tempo que existe de seguimento. A questão da eficácia, é importante dizer que a resposta individual é muito variável, como também é de esperar que seja variável a resposta a um fármaco, naturalmente,
mas no que diz respeito a esta tecnologia, os vários estudos demonstram uma grande variabilidade de resposta e nós não temos para já ainda nenhuma forma de prever que doente responde mais ou menos, e esta é uma questão muito relevante quando estivermos a discutir a questão da seleção. Mas aquilo que nós sabemos hoje é que, em termos de eficácia, esta técnica vai permitir uma redução da pressão arterial que, em média, e aqui tem o problema da grande variabilidade, permite baixar a pressão arterial 4 a 7 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica em avaliações de mapa de 24 horas. E, portanto, em primeiro lugar, acho que é preciso salientar que, por exemplo, face àquele vídeo que foi demonstrado, não é expectável que alguém que faz, ou que supostamente tinha 12 fármacos prescritos, sendo que eu não conheço 12 famílias de antihipertensores, tivesse uma melhoria tão extraordinária, sabendo que obviamente existem extremos respondedores, mas não é isso que devemos esperar. Devemos esperar uma redução que é, grosso modo, semelhante à introdução de um novo fármaco. Sabendo que, por exemplo, no estudo Pathway 2, a introdução da espironolactona como quarto fármaco permite reduzir a pressão arterial, comparado com placebo, à volta de 8, 9 milímetros de mercúrio. O Baxdrostat, que a doutora Vitória Cunha mostrou, também será à volta dos 7, 8 milímetros de mercúrio. Existem vários fármacos que estão em investigação e, basicamente, esta é a nossa expectativa, que, em média, de eficácia que nós vamos obter para lá da intervenção tripla standard, digamos assim. E, portanto, eu acho que estas considerações levam-nos a pensar em quem é que nós vamos propor este tipo de intervenção. É óbvio que é uma técnica a considerar num indivíduo que tem uma hipertensão que nós não estamos a conseguir controlar e a quem não temos outra coisa a oferecer, sabendo que, mais uma vez, terá benefício, mas não é expectável que resolva por completo o problema. E, do meu ponto de vista, deve ser também considerada, e esta não é de todo o grupo de doentes que foram mais estudados nos vários ensaios, ao indivíduo que tem uma hipertensão e que não está medicado. Porquê? Porque nós sabemos que raramente nós vamos conseguir controlar a hipertensão de alguém apenas com esta técnica, mas eu acho que devia ser considerada na pessoa que tem uma hipertensão ligeira, que não tem motivação para fazer medicação e, portanto, nós temos a expectativa, ou já depois temos a evidência que não adere à terapêutica, e em quem, eventualmente, este tipo de tecnologia poderá atrasar a necessidade de medicação. Mas aquilo que os estudos sem medicação demonstram é que, mesmo após a intervenção, a esmagadora maioria dos doentes vão continuar a precisar de fármacos e, portanto, o problema da adesão vai continuar a ser relevante. E por isso estamos neste ponto que eu acho que é um ponto de decisão, que é o ponto é uma intervenção que tem eficácia, que é segura, mas nós não sabemos a quem é que a devemos propor. E eu acho que esse é que é o grande desafio para os próximos tempos, precisamente para nós podermos trabalhar em conjunto, para nós sabermos identificar as pessoas que vão retirar o maior proveito desta técnica, para os podermos referenciar a quem sabe fazer a técnica. Muito obrigado. Ora, bom dia, muito obrigado pela exposição que todos fizeram, ficamos todos elucidados. Acho que até saímos daqui a aprender a fazer a técnica todos. Se puserem aqui o doente com a explicação aqui do Helder com tanto pormenor, ficámos habilitados a sair daqui e ir fazer já um processo de desnervação. Pronto, passando para a frente, eu acho que, de facto, em relação à eficácia da técnica, é uma situação, um aspecto que está ultrapassado, acho que não é questionável. Em relação ao tipo de doentes, e agora era essa a questão, para que doentes? Começamos com os doentes com hipertensão resistente, como todos as novas técnicas, começamos sempre devagarinho, com receio, só para determinados grupos muito específicos. A minha convicção é que esse grupo vai ser alargado. E o Pedro Gonçalves mostrou ali nas guidelines também a possibilidade de avançarmos para outro tipo de doentes, para outro grupo de doentes, e eu acho que na hipertensão e pelas consequências sociais que pode ter,
um evento, nomeadamente o AVC, que é a situação mais dramática e que temos maior associação entre hipertensão e o AVC, de facto, acho que devemos ser um bocadinho mais liberais e perceber os nossos doentes e olharmos para as guidelines, sem dúvida, mas tomarmos decisões individuais. Eu, do ponto de vista e decisão individual daquele doente, um doente que se recusa a tomar medicação, posso dizer, ok, tu não tomas medicação, então também não mereces que gastemos não sei quantos milhares de euros contigo. No entanto, temos que pensar também como um grupo, como uma sociedade. Quando aquele doente tiver um AVC, quando aquele doente estiver internado num hospital, quando aquele doente deixar de ser útil e deixar de ser produtivo para a sociedade, vamos pagar muito mais todos nós por esse doente. Portanto, mesmo para esses doentes que se recusam a fazer medicação, mas eventualmente possam aceitar um procedimento destes, eu acho que é de pensar. Eu sei que me dizem, está bem, mas vamos reduzir X milímetros de mercúrio e aquele doente, provavelmente, se não tiver uma hipertensão ligeira, vai continuar a precisar de medicamentos. Ok, vai continuar a precisar para termos o doente dentro daquilo que nós consideramos os valores ideais de tensão arterial. Mas se lhe reduzirmos 8, 9, 10 milímetros de mercúrio, vamos diminuir a probabilidade de vir a ter um evento e, portanto, acho que estamos a ser úteis para a sociedade, quanto mais não seja. Acho que devemos alargar o nosso pensamento também para outro grupo de doentes e tentar decidir, não do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo, se nós como sociedade não vamos também beneficiar e fazer esse investimento nesse grupo de doentes. Obrigado. Muito bem. Rogério. Muito bom dia a todos. Rogério Ferreira, internista em Coimbra. Agradeço a qualidade das apresentações feitas. De facto, acho que saímos bastante mais esclarecidos desta sessão e elogiar também o cuidado em aproximar estas duas vertentes. Como o Dr. Fernando já tinha dito na abertura, é importante muito maior diálogo para bem dos nossos doentes. Das apresentações que assistimos, destaco só aqui, acho eu, 2 pontos importantes, na perspectiva também de quem referencia os doentes. Acho que há aqui um binómio de expectativas que tem sido em atenção, nomeadamente do ponto de vista do médico que referencia, porque não está a conseguir alcançar o seu alvo de controle de pressão arterial no seu doente, a referenciação para um procedimento não o deve limitar ou não deve ser nunca porque houve alguma inércia na avaliação e nós já falámos também aqui a questão de este doente, e até os dados que o professor Pedro Gonçalves tinha apresentado, dos doentes referenciados, há uma significativa identificação de causas secundárias. E, portanto, da parte do clínico que referencia, não deve ser descurado nunca a pesquisa de causas secundárias que às vezes são óbvias. Sabemos como às vezes em 5 minutos sentados na consulta identificamos algo que hoje em dia é tão prevalente como uma apneia do sono e, portanto, a nível da expectativa do clínico que referencia, por eu referenciar para um procedimento, não deve haver nunca o cuidado ou aliviar ou às vezes ignorar incrivelmente coisas que são óbvias que o doente rapidamente à nossa frente referencia e que se calhar não era preciso ter chegado a um ponto tão à frente para ir lá e dizerem algo óbvio como tem a apneia do sono, também carece de tratamento. Portanto, esta expectativa na referenciação não deve ser ignorando coisas óbvias, clínicas dos doentes, quanto a causas secundárias, que são também muito frequentes e com a epidemia da obesidade que temos, vão ser cada vez mais uma questão em cima da mesa. E também o segundo ponto a nível da expectativa do doente. E como o Luís também já tinha dito, aquilo como o doente percepciona o procedimento também deve ter algum cuidado na gestão de expectativas. De facto, não vamos esperar em todos os doentes que eles passem de 12 comprimidos para 4 comprimidos. Senão vamos defraudar muitas expectativas se o doente o percepcionar assim. Portanto, é muito importante, vamos ter doentes que de facto terão muito melhor resposta, há doentes que poderão ter muita utilidade. Encaro com muita expectativa os ensaios que estão em curso. Acho que vivemos tempos muito interessantes na área de tratamento da hipertensão, quer a nível farmacológico, quer a nível de dispositivos. E depois também, como estava a ser dito, vendo a hipertensão numa perspectiva um bocadinho mais macroeconómica, não apenas no gasto direto, no momento imediato de tratamento, numa altura em que temos tantas dificuldades, às vezes, com participação de coisas bastante mais baratas e simples, às vezes por análise direta de custos, estas vai ser também uma conversa algo difícil. Sabemos as dificuldades que estamos a ter com fármacos baratos, ou proporcionalmente muito mais baratos, a inclusão desta técnica, que tem também os seus custos por doente, vai ser também uma questão aqui de gestão de recursos de saúde, que sabemos como são finitos, que vai ter também de ser muito bem equacionada, quando sabemos às vezes o que passamos com um material trivial do dia-a-dia. Portanto, para os nossos doentes, sem dúvida que são tempos muito interessantes, estamos a assistir
a significativos avanços. Certamente daqui a uns anos estaremos novamente aqui com muito mais informação. Terminaria só fazendo uma pergunta, porque temos aqui pessoas que já têm mais tempo de experiência com doentes, já se seguem provavelmente há mais tempo, nomeadamente quanto à necessidade de repetição, que é uma questão também que ainda temos informação limitada no tempo, quanto à necessidade de repetição da técnica após os 3 anos, porque só temos evidência praticamente até os 3 anos. Gostaria só de perguntar qual é a vossa experiência neste momento nos doentes que já seguem há mais tempo, se já houve necessidade de repetição da técnica ou se isso já aconteceu. Muito obrigado. Joana. Eu posso falar da minha experiência pessoal. Em todos os doentes que eu já fiz até agora de desnervação, tive necessidade de repetir a técnica em 3 doentes. E um deles fiz esta quarta-feira o 3º procedimento de desnervação renal. Ou seja, o primeiro foi há 6, 7 anos. Estamos a falar de um doente com uma hipertensão gravíssima, que toma a medicação, porque eu interno-os primeiro para aferir se eles realmente tomam a medicação, em que lhe fiz o primeiro procedimento de desnervação renal, ele respondeu durante 2 anos e depois reelevou a atenção. Não faço ideia porquê. É um doente já extensamente estudado por várias especialidades em relação a causas secundárias. Um doente em que, inclusive, uma vez encontramos um adenoma da suprarrenal, que pensámos que talvez fosse essa a causa da não resposta. Ele chegou a fazer termoablação, mas não resultou, continuou com tensões elevadas. Acabei por fazer uma segunda desnervação renal, voltou a responder. Teve 2 anos sem elevações tensionais, ou com medicação, mas controlado, e agora reelevou a tensão a níveis de ter 20 no mapa de média. Portanto, voltei-lhe a fazer um 3º procedimento esta semana e avaliei no dia seguinte e ele já estava com dose de sistólica. Desta vez foi muito mais abrangente nas ablações, fiz muitas mais. Fiz, se não me engano, 40 ou 45 pontos de ablação, já não sei. Bom, vamos ver se resulta. Agora, o que está descrito na literatura é que não há regeneração dos nervos renais, mas não é essa a minha experiência, pelo menos num grupo de doentes. Não sei se é a vossa. O difícil de fazer novamente é porque nós, quando um doente não responde, nós não sabemos se o nosso tratamento foi insuficiente ou se é porque o doente, na sua fisiopatologia, os principais determinantes para a hipertensão não são a hiperatividade do simpático, mas são outros, nomeadamente a rigidez vascular, porque é um doente muito aterosclerótico, ou retenção hidrossalina. Portanto, há diferentes fenótipos de hipertensão e é difícil para nós percebermos o que é que aconteceu. Os nossos casos de RIDU são muito pontuais. Fizemos alguns no início, quando apareceu o sistema multieletro, na esperança de que, ao fazer uma desnervação mais reprodutível, poderia haver melhor resposta. Mas são coisas pontuais, não serve para tirar grandes conclusões. Eu gostei dos comentários e acho que tocaram nos pontos importantes. A nossa dificuldade hoje em dia é perceber qual é o doente que vai responder bem a isto ou não, mas isso é minimizado por uma coisa que eu penso conseguir transmitir, que é o benefício de se montar estes programas não é o número de doentes que vão à sala e que fazem o procedimento. É, nós neste hospital ou neste centro agora temos um programa dedicado a avaliar esses doentes e os doentes que vão entrar neste programa vão beneficiar, mesmo os que não se fazem procedimentos, porque alguns destes doentes e médicos, entre aspas, a determinada altura estão um bocado desesperados, que é eu tomo não sei quantos fármacos, continuo com a atenção descontrolada e finalmente há ali uma esperança de ir a um sítio que está dedicado a isto e às vezes até basta isto. Eu não estou a dizer que é completamente placebo, mas tudo isto é somado no resultado final. É o doente saber que agora há uma equipa dedicada a isto, é os ajustes que se fazem na medicação e encontrar causas secundárias e alguns até vão à sala fazer. E o doente sai do procedimento e pensa, isto realmente é um problema grave, até fui operado a isto. Portanto, tudo isto contribui para o melhor controle do doente. Outra questão, que é a parte custo eficaz ou farmacoeconómica, como disse o Luís, é sempre muito discutível, mas hoje em dia a tendência é cada vez mais para avaliar isto a nível macro, como comentaram, ou seja, nós não podemos ver o preço, o dinheiro que gastamos naquele dia, o valor do catéter, temos que diluir isto na esperança de vida do doente e o que é expectável da redução de eventos. Por isso é que foi importante esta publicação no JEC, porque a extrapolação para os eventos clínicos vai permitir depois fazermos as contas, porque por cada infarto, por cada AVC que nós podemos reduzir, isto traz também ganhos em saúde. É assim,
Teoricamente, eu não faço desarmação assim há tanto tempo que possa já dar a minha opinião sobre a reintervenção ou não, mas teoricamente aquilo que os estudos dizem é que, apesar dos nervos poderem voltar a crescer, eles crescem sem mielina, ou seja, não serão funcionantes. Portanto, teoricamente, também os estudos mostram que o efeito da desarmação faz sentir ao longo de 3 anos e o efeito é progressivo, ou seja, teoricamente não será necessário isso. Agora, o que eu acho é que aquilo que falta à desarmação é nós, quando estamos a fazê-la, termos um endpoint que nos diga que tivemos sucesso ou não. Ou seja, eu acho que é isso que penso que até a Medtronic já estará a trabalhar nesse assunto. Ou seja, o que nós precisamos saber é se quando estamos a fazer a desnervação, se aquilo que estamos a fazer está a ter, ou seja, precisamos de uma certeza disso, mas teoricamente, pelo que os estudos nos dizem, é que o efeito é progressivo ao longo de 3 anos e que o crescimento dos nervos, apesar de acontecer, portanto, não há função. Mais algum comentário? Fazer um comentário que é sobre o device, ou seja, isso é um paradigma dos devices em geral, é um procedimento único, do modo geral, enfim, alguns reduz, mas de facto é um procedimento único e que tem um efeito duradouro. Portanto, o doente tem, na maior parte da evidência, mostra que tem uma diminuição da pressão arterial, da carga hipertensiva nas 24 horas, nos 7 dias, nos 12 meses. E que pelo menos tem uma durabilidade que atinge os 5 anos. Portanto, isso é uma abordagem única. Os fármacos não têm essa função, porque de facto têm que ser repetidos, têm que ser dados. A outra é a diminuição da variabilidade. Isso é muito importante, enfim, na previsão dos outcomes, que é, nos fármacos nós temos que prever sempre com a variabilidade da fisiopatologia, com a variabilidade do doente, com a variabilidade da resposta, com a variabilidade metabólica da resposta aos fármacos, de interação medicamentosa. Nos devices essa variabilidade, do modo geral, é menor. A única senão da técnica, e que já foi apontado aqui, é que ainda a indústria não conseguiu estabelecer a relação entre enfim, o procedimento em si e o efeito sobre a atividade simpática. Não é? Portanto, e os médicos, no modo geral, não gostam disso. A gente gosta de fazer um procedimento e medir a seguir qual é a eficácia desse procedimento. Fazemos isso com as válvulas, fazemos isso até com os fármacos, mas que a desnervação é uma espécie de um tiro no escuro. Não é? Nós sabemos a posteriori, mas nunca conseguimos perceber o nexo de causalidade, que é há ou não diminuição da atividade simpática, porque hoje em dia praticamente não é execuível a medição da atividade simpática. Posso só acrescentar, até porque vem em linha daquilo que estão a discutir, há um problema que é, se mesmo que sejam capazes de medir a eficácia do procedimento em si no fim do procedimento, não há garantia, como o professor Pedro Gonçalves estava a dizer, de que a hiperatividade simpática no global seja o principal motor do aumento da pressão arterial naquele doente em particular, ou seja, o procedimento pode ser eficaz por si e depois não ser particularmente eficaz ou rentável para o doente. Mas nos casos em que será, por exemplo, nós sabemos que a hiperatividade simpática é particularmente importante nos jovens, nos obesos, nos indivíduos com apneia do sono. Curiosamente, esses são aqueles em que nós a priori temos uma expectativa de maior efeito e não são necessariamente esses que estão a entrar nos ensaios. E isso devia ser uma coisa a ter em conta no planeamento de investigação futura, precisamente porque quando nós queremos identificar quem são os grandes respondedores e os não respondedores, se calhar os grandes respondedores não são aqueles que estão a ser selecionados para entrar. Uma questão em relação àquilo que o professor Pedro Gonçalves disse, e eu acho que é muito correta, em primeiro lugar porque a sua apresentação o que dá crédito e importância a uma consulta de hipertensão estruturada. Todos aqueles 2/3 de doentes que são avaliados e não chegam ao procedimento são aqueles que motivam a nossa existência. A nós, internistas, nefrologistas, ou seja qual for a especialidade clínica que se dedica em particular ao tratamento de hipertensão, o nosso objetivo de trabalho são precisamente esses 2/3 que nós sabemos que com
mais atenção ou mais dedicação, ou seja, qual for aqui o fator que falta, mas que nós de facto vamos conseguir controlar sem chegar aos procedimentos invasivos. O grande problema dos registros e do seguimento a follow-up com eventos é que estes doentes que são submetidos à degeneração renal e depois são seguidos ao longo de 3, 5, 10 anos, e vamos ver com que frequência é que ocorrem os eventos, nós não temos grupo de comparador, ou seja, mesmo que nós sejamos capazes de demonstrar que este grupo em particular tem redução da frequência de infarto, AVC, seja qual for o evento, nós no fim nunca saberemos se foi porque eles 10 anos antes receberam a degeneração renal ou se simplesmente porque ao longo destes 10 anos estiveram inseridos num registro e receberam uma atenção médica diferente dos restantes e não conseguiremos nunca saber de onde vem o benefício. Aquilo que seria necessário era desenhar um ensaio clínico com duração de 10 anos em que houvesse terapêutica standard com ou sem degeneração e ninguém pudesse sair dessa terapêutica, o que não é ético de maneira nenhuma, não é execuível e nem sequer é ético. Portanto, o grande problema da vigilância pós-procedimento no que diz respeito aos eventos é que metodologicamente ela é difícil ou praticamente impossível de realizar. Muito bem. Temos de terminar? Permita-me só um último comentário, Dr. Fernando. Agradeço também dos dados apresentados, porque, de facto, existindo consultas especializadas em hipertensão ao longo do país, surpreende um número tão elevado, ou seja, algo não correu bem na identificação dos doentes com hipertensão não controlada. Acho que aí temos muito mais trabalho, enquanto clínicos em campo, a fazer, identificar doentes que tinham causas secundárias que não tinham sido previamente identificadas, para que na referenciação já deve haver um filtro muito maior, parece-me a mim, aos centros para fazerem a degeneração renal. Ou seja, tem de haver a montante, se calhar um muito maior trabalho de filtro, porque não é expectável que nos doentes que teoricamente já tinham sido estudados e escolhidas causas secundárias, e é por esse motivo que o doente persistindo não controlado é referenciado, haver depois um número tão alto. Ou seja, acho que também a montante tem de haver um muito maior cuidado e rigor no estudo dos doentes antes de serem referenciados. E na identificação, exatamente. Portanto, obrigado também por dar números. Muito obrigada a todos. Excelente reflexão sobre a degeneração renal. Acho que podíamos estar aqui muito mais horas, mas temos de terminar. Relembro que o almoço está servido no restaurante e que começamos às 14 horas em ponto. Obrigada.